Então, bem nessa época, já estava no auge vários cantores daquela época, né? Amado Batista, que eu amo de paixão, Roberto Carlos, Regi Adriane, era Barto Galeno, era Reginaldo Rossi, que eu também amo de paixão, Evaldo Braga, né? Aquele tempo era muito gostoso, eu curtia muito, ouvia, tinha uns barzinhos lá próximo, a gente ouvia muito essas músicas, né, em rádios, né, era bem legal, né. E bem, nessa época que a gente ia na casa das colegas, né, quando meu pai deixava, né, e aí apareceu um primo das minhas coleguinhas, né. Esse primo, ele trabalhava nos interiores, ele já era profissional de máquinas pesadas, trator de esteira, pá carregadeira, escavadeira, né. E ele começou a trabalhar cedo também, porque perdeu o pai com 13 anos de idade. E desde criança que já trabalhava com os pais de roça, aí quando vieram para a cidade, ele também foi ajudar a sustentar os irmãos mais novos, né? Arrumou emprego, né? Emprego de ajudante, depois se transformou num operador de máquina, né? Ele era muito inteligente, inteligentíssimo, né? Era um profissional de primeira, né? E nesse tempo, essas brincadeiras de casamentinho, né? De noivo, ele aparecia lá de vez em quando, né? Quando ele aparecia lá na casa da prima dele, eu via ele cochichando no ouvido dela, né? E toda vez que ele cochichava, ela só me dava ele para ser noiva dele, né? Aí eu percebi que ele tava levantando as asinhas pro meu lado, né? E aí até eu não tava ligando para aquilo ali, mas um certo tempo me despertei, olhar para ele assim com outros olhos, né? E senti um sentimento, né, de paixão, né? Aí comecei a me apaixonar por ele, se aproximou de mim, também apaixonado, né? E começamos um namorinho, né? Namorinho às escondidas, tipo de criança ainda, né? Pré-adolescente, né? Meu pai era muito bravo, minha mãe também, meu Deus, não gostava dele de jeito nenhum, né? Não queria saber. Meu pai e minha mãe era aquele tipo que casar, namorar para casar, não existia outra coisa. Era assim daquela época, né? Não podia ter namorinhos escondidos em lugar nenhum. E foi desse jeito, foi muito sofrido, né? E a gente não namorava não, como hoje, não, pegando na mão, era se falando às vezes, falando um pouquinho, porque eu era muito tímida, eu era muito boba, calada, né? Tinha muito medrosa, muito medo demais que eu tinha, meu Deus do céu. Como eu tinha medo, né? E perdi a oportunidade de conhecer ele melhor naquela época e ele também me conhecer, né? E fomos levando essa paixão muito. Quando ele vinha dos interiores, né? Eu morava no alto, né? De longe já ouvia o barulho do carro, era uma Toyota. Tinha um carro chamado Alfa, um caminhãozão que trazia os tratores em cima, né? E escutava de longe o barulho dele, era muito forte o barulho do carro, era bem diferente, né? Já batia forte o coração, sabendo que era ele que vinha chegando, né? Ele chegava e tomava banho, já se alimentava na casa da mãe dele, à noitinha, aí já vinha para lá da casa da tia dele, né? Das primas, né? Ele vinha cantando, ele cantava lindamente, cantava lindo, né? As músicas do Amado Batista, Tempo do Acidente, Eu Desisto, a música Borboleta, é, Vitamina e Cura, naquela época, aquelas músicas todas, né? Era toda dos CDs dele, né? E foi o sucesso do auge do Amado Batista naquele tempo, né? Ele cantava lindamente, passava cantando eu lá em cima no alto, né? Aí daí daqui a pouco as meninas davam um jeito de pedir pro meu pai para mim descer lá pra lá. Era luta para ele deixar a gente sair, né? Assim, pra casa dos outros, né? À noite, né? Mas tem vezes que ele deixava. Aí, só pra mim ver ele conversar. Mas a gente quase não se falava nada. Era aquela coisa de medo, né? Ele não era inexperiente também. Foi meu primeiro namorado e eu também a dele, né? E fomos levando esse namoro até mais ou menos em 81. E nessa época também tinha uma prima minha que morava lá próximo. Ela sempre dava um jeito de me levar para casa dela para mim me encontrar com ele, né? Me encontrar com ele lá. Mas só que eu não lembro nem quase que a gente conversava, porque eu tinha muito medo, né? Pegava na mão, né? Se beijar, nem pensar, era difícil. Ele mesmo encostar perto de mim, eu era. Ixi, como eu era brava, meu Deus do céu.
super brava e medrosa, né? Mas ele era lindo, ele era charmoso, era falante, alegre. Nossa, cantava muito, muito, gostava muito de cantar. A paixão dele cantar, né? Era lindo, oh meu amor, como eu te amo. Então, sei que eu era perdidamente apaixonada por ele, ele por mim. Ele era louco para casar comigo, né? E nesse meio tempo, meu pai trabalhava já em outro município, né? Trabalhava para um fazendeiro, um município próximo da nossa cidade, né? Ele ia, passava 20 dias, vinha em casa, era desse jeito, o jeito que ele trabalhava, a maneira, né? Quando certo tempo ele decidiu levar toda a família para esse município, né? E para ele era melhor, né? Para não ficar indo e voltando, tendo gastos e tudo, né? E aí ele achou casa aqui desse fazendeiro para trazer a família no interior aí, né? E aí ele trouxe os filhos, toda a família, né? Nós, né? Só que meu amor estava pro interior trabalhando. Ele não ficou sabendo dessa viagem da gente, né? E meu pai trouxe, levou a gente para esse lugar, né? E eu toda apaixonada, muito triste, né, por dentro, né? Falava muito nele, né? Minha mãe não queria nem saber, não queria ouvir falar nele, né? De jeito nenhum. Sempre foi pé de guerra o nome dele da minha casa. Sempre que eu falo, todos os dias, nunca teve um dia que eu não falasse nele ou pensasse nele, né? Era guerra, era briga minha mãe comigo, que ela não queria nem que eu falasse nele, não gostava de jeito nenhum, não queria nem saber, né? Daí, quando chegamos nesse município, já tinha uma família que tinha 2 rapazes, né? E esses rapazes que já falavam em mim e na minha irmã mais velha, né? E aí foi ajeitando a família, ajeitaram esses rapazes, disse que era pra casar com a gente, né? E rolou todo esse namoro com esses rapazes, né? Eu não queria, que eu era apaixonada pelo meu amor, né? E terminei aceitando, dizendo sim pra eles, né? Que botaram sentado ali, todo mundo da família junto ali, e me perguntando se eu queria casar com ele. Aí eu falei sim, mas o coração falava que não. Mas mesmo assim, eu não tive coragem de falar não. E sei que foi rolando mais ou menos quase um mês, e ixi, eu não quis esse rapaz, ixi, eu ficava falando, brigando, falando que não queria ver ele, né? E ele via todo feliz, todo apaixonado por mim, né? E aí marcaram todo um casamento, eu e minha irmã, e a gente casar todo mundo junto, né? E eu falei que ia terminar esse noivado, né? Até que eu cheguei um dia e falei que não queria mais casar com ele. Ixi, aí foi um baque. Nesse dia aí, minha mãe pegou um cipó, um pedaço de pau, né? E ele chorando, minha mãe queria que eu voltasse ao noivado, e eu dizia que não, é para você voltar ao noivado, você não vai fazer isso com a família, e um rapaz de família, você vai ter que casar com ele e tal, e eu não dizia não.